evangelho de hoje é a carta aos Gálatas, escrita por Paulo, de título A Prática da Lei de Moisés não nos torna justos. Nós, judeus de nascença e não pecadores dentre os pagãos, sabemos, contudo, que ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos, assim, a nossa justificação da fé em Cristo, e não pela prática da lei. Pois pela prática da lei nenhum homem será justificado. Pois, se nós, que aspiramos à justificação em Cristo, retornarmos, todavia, ao pecado, seria porventura Cristo ministro do pecado? Por certo que não. Se torno a edificar o que destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. O tema proposto para hoje, para os estudiosos do Espiritismo, é um tema muito bacana porque justifica o início de todas as comunicações espíritas. Então, nós vamos falar a princípio de sematologia e tipologia. Mas, voltando para a nossa realidade, nós vamos estender as técnicas de obsessões. Sematologia e tipologia, para quem não conhece, é a forma de comunicação dos espíritos através dos fenômenos físicos, e a tipologia através das batidas. Como que começou tudo que Kardec descobriu que os espíritos se comunicavam? Com as mesas girantes. Se fosse através de um médium, se um médium chegasse, se identificasse para Kardec e falasse que estava recebendo um espírito, de repente, ali naquele momento, para aquela cultura, eles não acreditariam. Então era necessário fazer uma coisa absurda para a época, para que provasse que havia ali sim espíritos. Então começaram a girar as mesas em vários locais no país, que não foi só na França, foram em vários outros locais. E aí Kardec começou a investigar aquilo, e investigando aqueles fenômenos, ele passou a se comunicar com os espíritos que faziam aquilo. Ele começou a fazer perguntas simples, e aí ele colocava papéis sim e não. E aí questionava os espíritos, se havia, por exemplo, alguém ali, alguma inteligência, porque uma mesa não poderia se comunicar. E aí os espíritos respondiam, direcionavam para a plaquinha do sim. E faziam-se outras perguntas. Como as comunicações eram limitadas, ele fez o alfabeto e muitas vezes os espíritos formavam palavras para passar aquelas mensagens que eles queriam passar. Essas mensagens não eram mensagens de espíritos iluminados, porque a princípio a gente fala que eram espíritos batedores, que eles queriam mesmo mostrar a existência dos fenômenos espirituais e a possibilidade da comunicação dos espíritos com seres encarnados. Por que se utilizou tanto esse fenômeno, né, para essa descoberta? Como eu falei, naquela cultura que vinha de decepções com a igreja em relação à autoridade, frustrações religiosas, então precisava-se de escândalos, de coisas absurdas para que fosse acreditado na existência dessa inteligência paranormal. E por que hoje, por exemplo, no Luz Universal nós não utilizamos isso? Porque não se justifica. Porque nós sabemos que os espíritos se comunicam através da intuição, através de psicografias, através dos diversos tipos de mediunidade, através dessa codificação que Kardec passou anos fazendo para nos mostrar que somos seres espirituais, que ser espiritual é o nosso natural e não ser encarnado. Então ele trouxe essa realidade. E hoje não se vê a necessidade, por exemplo, de sair uma mesa ali voando. Eu sei que a maioria ia adorar sair falando aqui que lá no Luz Universal voa a mesa. Mas é mais interessante para a gente estudar as técnicas espirituais para combater os espíritos obsessores, as técnicas espirituais de autodefesa energética.
Eu sei que tem muita gente, às vezes, que senta e não tem paciência para ouvir a palestra. Quando se fala, por exemplo, de autodefesa energética, porque acha o assunto complicado, o assunto chato. Mas eu vou contar uma historinha daqui a pouco, que vocês vão ver que nos mundos espirituais, os obsessores têm escolas de vingadores. Eles treinam técnicas de obsessões. Se nos mundos espirituais ao estudo e ao empenho, porque nós espíritas que estamos buscando a luz e a evolução, não vamos nos dedicar ao estudo também. As energias, como o Celso nos passa, nos trabalhos, elas estão sempre se renovando. Os espíritos inferiores vão codificando a energia dos trabalhos. Então, há a necessidade de transformação, de modificação da forma do trabalho, do tempo, da intensidade da energia, da dimensão que se alcança com cada trabalho. E isso ao longo do desenvolvimento das consagrações, para quem ainda não é médium da casa, para quem está desenvolvendo, vocês vão descobrindo isso. E qual é a necessidade dessa comunicação do mundo espiritual com a gente? Bom, veio Moisés para trazer aquele senso de justiça e tentar diminuir um pouquinho das injustiças que tinham, da escravidão. Obteve algum sucesso por algum tempo, mas é sempre deturpado os ensinamentos. Vem Jesus com o cristianismo, trazendo essa essência de amor, e fala que enviaria um consolador prometido, e que a verdade seria revelada na sua forma, na forma que ele não podia falar naquela época. Porque se Jesus falasse das coisas que nós sabemos hoje, naquela época seria muito absurdo, as pessoas não teriam maturidade espiritual para compreender aquilo. E essa necessidade de comunicação é para nós entendermos a influência que nós sofremos desses espíritos, tanto os dos benfeitores quanto os obsessores. Os benfeitores vêm sempre trabalhando para a nossa evolução, para transmitir para a gente conhecimento para o nosso dia a dia, no trabalho, na família, aqui na casa, nos trabalhos espirituais, direcionando quais são os campos que nós podemos e não podemos mexer e até onde nós podemos ir. E os obsessores nessa luta de vingança pelos maus que em algum instante nós fizemos, e aqueles obsessores que não têm nada contra nós, estão contra o nosso trabalho espiritual. No que tange essas influências espirituais, elas têm mais êxito na nossa vida do que a gente imagina. Seja na matéria e seja no nosso padrão vibratório. Para vocês entenderem mais ou menos um pouquinho do que eu estou falando, eu vou contar um pouco de uma história de um livro chamado Ação e Reação. E esse tema sematologia e tipologia está no livro dos médiuns, capítulo 11, para quem tiver mais interesse de aprofundar nisso. Esse livro Ação e Reação, de Chico, psicografado por André Luiz, ele conta a história de um rapaz chamado José Olímpio. José Olímpio tinha mais 2 irmãos. E seus pais desencarnaram. Só que ele era muito materialista e tinha muita sede de ter tudo para ele. Eles tinham uma propriedade rural e o que ele faz? Leva esses 2 irmãos para passear no lago, simula um acidente e os 2 irmãos desencarnam. Obviamente, revoltados, porque cada um tinha um sonho diferente. Um era muito simples, ele só queria viver ali na propriedade. O outro tinha um sonho de ser músico, estava estudando, estava fazendo faculdade de Direito e, posteriormente, queria viver esse sonho de ser pianista. Ele não queria aqueles bens, ele só queria viver a vida dele. Então, eles passam a obsediar o José Olímpio. E nessa obsessão, eles se juntam com outros espíritos sofredores nos planos inferiores e obsediam o seu José Olímpio de tal forma que ele desencarna. Aí vocês pensam que ele desencarnou e que eles se dariam por satisfeito. Não, mas eles queriam destruir a família do José Olímpio. Então eles passam agora a obsediar a mulher dele, a viúva. E aí eles chamam cerca de 100 espíritos sofredores para obsediar ela. A gente fala 100, mas é porque o livro fala 100, poderiam ser muito mais.
E aí começa a desenvolver nela depressão. Ela já tinha, na sua história kármica, predisposições a isso, a esse desenvolver de depressão. Ela entra em depressão e vai para o mesmo lago, e o livro não fala se é um suicídio ou se é uma morte natural, mas ela acaba desencarnando também. Resta quem? O filho do José Olímpio. E agora eles vão obsediar. Só que agora eles pegam pesado. Eles vão lá e pegam cerca assim, de 300 espíritos obsessores, mas eles vão revezando. E aí, nesse momento, os planos espirituais designam Silas para auxiliar naquela obsessão e intervir de forma que os espíritos obsessores perdoassem e seguissem. Porque, ao contrário do José Olímpio, que ficou nas camadas inferiores, a sua mulher perdoou os seus obsessores e seguiu na sua caminhada evolutiva, porque ela não tinha mais nada que prendia ela à terra. Então, ela não resolve se vingar, ela quer seguir. Então, ela segue para os planos espirituais. Em relação ao filho do José Olímpio, ele era muito materialista e ele ficou com toda a herança. Então, quando Silas chega lá, ele convida André Luiz e Hilário para acompanhar, né, essa obsessão. André Luiz chega lá espantado, porque a fazenda estava uma bagunça. E aquele homem tinha dinheiro para manter aquilo muito bonito. Mas estava uma desordem. E ele questiona Silas por que daquilo. E Silas fala com ele: André Luiz, o campo exterior só reflete o que está dentro. Isso que está aqui do lado de fora não é nada perto do que está dentro do coração desse rapaz. E ao contrário de alguns trabalhos que nós conhecemos, Silas não chega com a energia para acabar com aquela energia desobsessiva. Ele chega sondando esses obsessores e conversando. E aí ele questiona Leonel, que é um dos irmãos do José Olímpio, como que eles faziam para ter tanto êxito naquela obsessão. E aí é que eu acho interessante até ler, vocês me perdoem, porque da forma que ele explica, dá para ter uma lucidez maior do que estava acontecendo. Ele vem e fala: aprendemos nas escolas de vingadores, que são escolas para recém-desencarnados que não querem seguir para a luz e resolvem se vingar. Então eles fazem um curso intensivo lá nos planos inferiores para começar a obsediar quem que eles querem, para ajudar colegas que querem obsediar outras pessoas. Essas escolas ensinam técnicas de obsessão para quem quer se vingar com eficácia. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, como fome e sono, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a construir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições que prefira viver. Eles começam a fazer assim, eles vão te vigiar, eles não chegam te obsediando. Então, eu vou olhar, o que Débora mais pensa no dia dela? Ela quer dinheiro para fazer aquilo. Ela pensou em dinheiro de novo. Mais uma vez, aí eles começam a mapear. Então, qual que é o meu desejo central? O dinheiro, o materialismo. Então, eles vão me obsediar no quê? Vão me influenciar, que é o caso desse rapaz. Ele era muito materialista. O que eles faziam? Eles causavam nele aquela sensação de que a qualquer momento ele podia perder tudo. Então ele tinha que ter mais, e que ele não podia gastar, que ele tinha que acumular, E André Luiz, assim, espantado com aquela situação, fala: não, então vamos fazer um mapeamento de outras vidas, porque de repente ele está aqui assim, só nessa, porque está sofrendo essa influência. Aí começam a fazer um mapeamento das outras vidas, dos desejos centrais. Aí Leonel chega e fala: nem precisa. Materialista nessa, já veio pobre, não resolveu. Já veio muito rico, não resolveu. Ele está assim há mais de 10 encarnações. Ele não evolui nisso, que ele tem que ter mais e mais e mais. Então a luta dele é sempre pelo dinheiro.
Ele era muito rico e possuía muitos bens materiais. Só que ele vivia reclamando de tudo. Vivia reclamando de política, da inflação, da Eucaristia, de tudo. E isso era a chave que os obsessores precisavam, porque uma pessoa que reclama de tudo, que ela não consegue ser grata por nada que tem na vida dela, ela não está numa frequência vibracional boa. Ela está com padrão vibratório baixo. Então, ela tende a aproximar dela espíritos obsessores. E era o que aconteceu com esse rapaz. Não vou contar o final do livro, vou só dar explicar por que Silas foi designado para isso. André Luiz questiona ele lá nos finais por que ele foi designado para essa missão, e ele fala que ele matou a madrasta dele para ficar com a herança. Então, ele tinha essa dívida dentro dele e ele tinha que ajudar pessoas que viviam nesse sentido. E ele já estava há 50 anos procurando ela nos planos inferiores para que eles tivessem a oportunidade de reencarnar para resgatar isso. E até aquele momento ele não tinha encontrado ela ainda para fazer esse resgate. Voltando aqui para finalizar. Como eu falei mais ou menos no início, nós temos um problema de vaidade em relação a alguns fenômenos. Com certeza muitos ficam felizes quando determinados mentores se identificam, quando determinadas mensagens, você foi isso, aconteceu isso, e se apegam à vaidade da situação e não conseguem enxergar o óbvio nas coisas simples, na oportunidade espiritual, porque o mentor, ele não tem a vaidade de se identificar, não. Nós identificamos mentores como um ponto de referência para redirecionar as nossas energias e saber com quais mentores aquele trabalho está sendo realizado. Mas não porque a gente tem a necessidade de saber, trabalhei com mestre tal naquele trabalho, estou podendo. Não, nós não estamos podendo, não. Nós estamos trabalhando aqui é porque a gente está devendo muito. Então, ter essa consciência de não ter essa vaidade, de parar para observar os nossos pensamentos no decorrer do dia, começar a notar mesmo. Pensei mais de 10 vezes em dinheiro, peraí, está errado. Minha vida não é só dinheiro, por que eu vou pensar em dinheiro o dia todo? Começar a anotar esses pensamentos e começar a diminuir eles. Redirecionar essa energia que a gente vem trabalhando dentro da gente, elevar o nosso padrão, porque tudo é transitório. Os espíritos sofredores se dedicam muito para obsediar a gente, porque falta para eles o conhecimento principal, que é o amor. Foi aquilo que eles não conseguiram atingir para perdoar a gente. Ou, de repente, a mágoa é tão grande que, por mais que eles quisessem, eles realmente não conseguem. Então, nós é que temos que trabalhar nisso, porque muitas vezes, quando nós estamos sofrendo obsessões, o obsessor observa tanta gente que ele vê, não, Débora mudou. Não vou continuar obsediando ela, não. Ela não é aquela pessoa que me fez mal antigamente. Para que eu vou ficar aqui? Eu não consigo chegar nela, eu estou aqui, há 1 ano tentando influenciar ela a ter um tipo de comportamento e eu não estou conseguindo. Então, somos nós que fazemos a nossa defesa energética, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Eu falo isso em todas as oportunidades que eu tenho para estar aqui. O silêncio para o médium é a coisa mais preciosa que existe. Nem tudo deve ser falado. Agora, mentalizado, sim, para o bem. Se a energia não é boa, se alguém brigou ali, problema dele ali. Não vamos roubar a energia negativa dos outros para a gente, não. Você desencarna, aí você vai prestar conta lá para os seus mentores, ele vai te questionar, o que você fez, Débora, para o seu coração? O que você fez para a sua vida? Não, eu estava cuidando da vida do outro, porque estava mais interessante. Que vergonha, né? Falar isso para os nossos mentores. Então, vamos cuidar da nossa vida, dos nossos problemas. E vamos esquecer a vida do outro, o problema do outro. Se aconteceu alguma infelicidade na família do outro, é um problema dele. Não é um problema da gente. O que ele pode fazer é fazer uma prece em favor dessa pessoa, que vai beneficiá-la muito. A carta de Gálatas, que foi lida no início, em que Paulo fala
que já não é ele que vive, mas o Cristo que vive nele. Ele fala da educação, do desejo dele. Porque o que Paulo mais queria, quando passou assim, um determinado tempo da caminhada espiritual dele, que ele realmente encontrou a essência dele, o que ele deveria fazer? Ele queria encontrar Abigail, que era o grande amor da vida dele. Só que ele educou o desejo dele na vontade de Deus. Então ele fazia com que as coisas que ele tivesse que fazer fossem na vontade do que Deus havia designado para ele. Por mais que ele quisesse encontrar Abigail, no momento do seu desencarne, ele achou que encontrariam quaisquer outros mentores, menos ela. Porque ele sabia que antes de qualquer coisa ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão de levar a palavra que Jesus trouxe a todos os corações que ele pudesse atingir. Essas cartas deles é interessante quando você estuda, que elas não eram escritas. Paulo palestrava por onde ele ia, em Gálatas, Coríntios, Romanos, e elas eram escritas pelas pessoas que ouviam. E aí, conforme ele ia falando, as pessoas iam anotando. E aí, no final da sua missão, ele já tinha essa unidade com Jesus, porque ele realmente vivia aquilo a que ele tinha se proposto. Não vou alongar muito, já está perto de começar os trabalhos, mas eu fiz umas 3 linhas de anotações que eu acho que são muito importantes para serem lembradas todos os dias, que é o mundo espiritual é o nosso lar. A vida espiritual é a verdadeira e genuína casa dos nossos seres. Está no corpo de carne não é o nosso natural. Contudo, só reencarnar não resolve. É preciso absorver a mensagem de Cristo. E entender o Evangelho não é ler o Evangelho, é viver o Evangelho. Só para lembrar, todas as palestras que são realizadas na casa, elas são postadas no YouTube, no Facebook. Então, nós temos o público físico, desencarnado e o virtual. Curte lá, clica no sininho, acompanha, vocês vão receber as notificações, são postadas às terças e às sextas, porque tem um conteúdo muito bacana, tem uma galera muito bacana se dedicando muito, estudando muito, para levar para vocês um pouquinho desse conhecimento espiritual que a gente vai adquirindo ao longo dessa caminhada. Obrigada.